Eu acho que o fato de, especialmente os primeiros meses, eu cheguei em abril. 2 de abril eu cheguei. Saí 1º de abril do Brasil. E chegar aqui e ter que ficar com as crianças o dia inteiro. Acho que isso, pra mim, foi o primeiro choque. Porque eu trabalhava, eu tinha um trabalho bem tranquilo, eu trabalhava 30 horas por semana, então eu pegava as meninas de manhã, a gente ia pro clube, eu sou sócia, né? Ainda mantenho lá, de um clube em São Paulo, então a gente ia pro clube, levava a minha filha na natação, a gente passava na feira antes de deixar elas na escola, eu deixava elas na escola, aí eu ia trabalhar. Comia pastel. Era combinado, era ou suco ou comia pastel, ou tomava um suco ou comia pastel. Aí ia trabalhar, voltava o meu marido no final, assim, porque também ele morou no interior, mas depois, quando ele voltou para São Paulo, ele trabalhava no interior, né, mas morava em casa. Então, quando ele voltou a trabalhar em São Paulo, ele buscava as meninas na escola, na pré-escola, né, na verdade. E aí eu trabalhava até um pouquinho mais tarde também, mas 7 horas, normalmente estava em casa, 7h30 no máximo, porque eu entrava para trabalhar meio-dia. Então eu trabalhava 6 horas por dia. E eu tinha uma pessoa que me ajudava 2 vezes por semana. Então eu chegava em casa, era dar banho, eu cozinhava, dava comida e no dia seguinte ia fazer as atividades. Então eu ficava menos tempo com elas. E eu acho que quando eu cheguei, primeiro ainda estava frio, era abril, mas ainda estava bem frio, nevava ainda. E eu não sabia o que fazer com elas. Porque eu não tinha o hábito de brincar, eu brincava, mas levava elas, era diferente. Eu tinha outros recursos, então a gente ia pro parquinho, ia pra pracinha, ia pro clube, ia ao teatro, então fazia outras coisas, né? Ia ver exposição, mesmo pequena, eu sempre levei elas. E aí eu cheguei aqui, eu ficava em casa com elas. E eu não tinha televisão, porque eu resisti até chegar o inverno para ter televisão em casa, porque eu queria aproveitar o verão. Então, para mim, esse foi o primeiro desafio grande, ficar em casa com elas. E não trabalhar. Então, no começo eu falei assim, não, vou dar um tempo, tal, mas me angustiava, porque o primeiro ano é muito apertado, né? Por mais que você venha com um cargo maravilhoso, com dinheiro, o primeiro ano é apertado, que você não tem crédito, você ainda mora de aluguel normalmente. E o fato de não trabalhar fez com que... Não que eu me sentisse menos, porque eu tinha muita coisa pra fazer em casa, né? Então eu passei a cuidar da casa, mais ou menos. Mas eu meio cuidava das finanças, então foi um pouco difícil. E faltava, porque o começo da vida aqui é muito difícil, eu tava falando isso, né? Que a gente não tem credit score, tem que comprar móvel, tem que... um monte de coisa para se adaptar, tem que comprar carro, porque aqui não tem. Uma das coisas que eu mais senti falta é transporte público. Eu não tinha carro em São Paulo, então eu fazia tudo de transporte público. Eu morava muito bem localizada, eu morava nos Jardins, então era tudo muito fácil para mim. Mas para mim foi um choque eu ter que ir ao supermercado e ter que ir de carro, né? Não poder fazer as coisas de bicicleta, por exemplo, que eu fazia muito. E aí eu comecei, depois de um ano mais ou menos, eu comecei a tentar mandar currículo para ver se eu conseguia trabalho, e estava procurando coisa mais administrativa, porque eu vi que eu não ia conseguir nada ligado à cultura, porque o mecanismo aqui é totalmente diferente. Eu trabalhava com patrocínio, né, com análise de patrocínio, seleção de projeto. E aí chegou aqui, é totalmente diferente, é tudo privado, não tem nada, depende totalmente, o financiamento aqui é totalmente diferente.